Oi, tudo bem? Esse é o Papo BTC, programa em que conversamos com profissionais de mercado, executivos, empreendedores, enfim, alguém que tem algo a ensinar para você, para a gente, para todo mundo que está acompanhando o Papo BTC. No programa de hoje, a gente vai falar com o Daniel Castilho, que é superintendente do Corporate do Banco Santander. E para me acompanhar nesse papo com o Daniel, convidei também o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Obrigado, Dani, por estar conosco aqui hoje, por participar desse espaço e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com todo o nosso público, com a gente também. Vamos aprender bastante. Isso aí, Pô, então, Daniel, seja muito bem-vindo. Vamos lá. prazer é todo, prazer é todo meu, um privilégio estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos conversar aqui e aprender um pouco com vocês também. Muito bom. Então, já peço para você que está acompanhando a gente pelo podcast através do BTCcast, para também seguir a gente no Instagram, @instabtcompany. E também, claro, acompanhar a gente no YouTube. A gente tem um canal no YouTube com estes conteúdos e mais alguns que você pode acompanhar, Business Training Company no YouTube. E, claro, acompanhar nosso site, btcompany.com.br, para ficar atento aos cursos, né? Tem alguns cursos com inscrições abertas e você pode dar uma olhada e ver se faz sentido para você. Bom, vamos começar então. A gente sempre começa o Papo BTC, Daniel, perguntando um pouco da trajetória, da carreira dos convidados, convidadas que a gente traz aqui. Então vamos lá, se puder contar um pouquinho aí como que foi sua trajetória até chegar à superintendência aí do Corporate do Santander. Vamos lá. Vamos lá, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, eu comecei a dar aula de bateria, né? Eu precisava ganhar dinheiro. Na verdade, foi o seguinte: eu comecei a namorar uma menina, meu pai falou que não ia bancar meu namoro. Aí ele falou: se você quiser ter dinheiro, você vai ter que trabalhar. E a única coisa que eu sabia fazer era tocar bateria. Então aí eu comecei a dar aula de bateria, tinha um pessoal que queria aprender e eu gostava muito, estava muito envolvido com música. Só que quando chegou ali nos 18 anos, eu vi que eu precisava ganhar um pouco mais de dinheiro, que as aulas de bateria não iam dar muito certo. E surgiu ali uma oportunidade de trabalhar no Bradesco, mas para isso eu tinha que entrar na faculdade. Essa era a condição. Entrei na faculdade, comecei a fazer administração na FECAP, que foi onde eu me formei, e fiz um estágio ali no comecinho da faculdade, até eu completar 18 anos, poder entrar no Bradesco. E aí entrei no Bradesco em 2004, tem um tempinho, né? Fiquei 2 anos trabalhando numa agência do banco, lá em São Caetano do Sul, cidade que eu morava. De lá eu fui para o Banco Real, fui ser estagiário numa área que a gente chama de folha de pagamento, é a área que trabalha a conquista de clientes de folha de pagamento das empresas que são clientes do banco. Aí, em 2008, estava terminando meu estágio, passei no programa de trainee do Banco Real, rodei por várias áreas no programa, terminei meu programa dentro da financeira do banco, que é a parte que faz financiamento de bens de consumo, né? Hoje chama Santander Financiamentos, na época chamava Aimoré. Fiquei ali até 2010, e no meio de 2010 eu migrei para o corporate. E aí, quando eu migrei para o corporate, eu fui fazer o que a gente chama de prospecção, né, que é a busca de clientes. Então, eles me deram um computador, um telefone, um boa sorte, e eu comecei a bater lata lá, procurando cliente que quisesse abrir conta com banco, né, cliente de pessoa jurídica, né, e fiquei ali batendo lata um bom tempo, até formar minha carteira. Quando eu formei minha carteira de clientes, trabalhei um pouco mais nessa carteira, mas em 2014 teve um cliente que me convidou para trabalhar com ele. Eu fui trabalhar, que é uma empresa de fidelidade, chama DOTS. Trabalhei por um ano lá. O banco me chamou para voltar em 2015. Voltei para o corporate de novo em 2015. Fiquei em São Paulo até 2017. Em 2017 eu vim para o Nordeste. Eu moro em Recife hoje para tocar o escritório aqui de Recife. A gente atende os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e também um outro pedacinho do interior do Nordeste, o polo de Juazeiro do Norte e o polo de Petrolina, que pega o sul da Bahia, o norte da Bahia e o sul do Ceará. Nesse meio tempo, eu fiz alguns cursos, né? Então, no programa de trainee, eu fiz um curso pela Fundação Cabral, uma pós-graduação em Banking, e em 2015 eu iniciei o processo para tirar o CFA, e tirei ali em 2017,
E, enfim, rapidamente, essa é a minha trajetória até chegar aqui, né? Estou aqui curtindo muito o Nordeste. Aliás, quem acha que morar em São Paulo é bom é porque não conhece o Nordeste, viu? É bom demais morar aqui. Pois é, né? E você tá a um passo de Porto de Galinhas, que é um lugar espetacular, hein? Mas, ó, vamos lá, antes de eu passar a bola pro Rafa, é o seguinte, eu não sou do mercado de banco, nunca atuei em banco ou no mercado financeiro. E aí eu acabo aprendendo junto com o Rafa e outras pessoas aqui da BTC sobre as áreas, só que pode ser, para muita gente que está acompanhando a gente, um pouco fora da realidade, né? O que que é o corporate, o que que é private banking, que às vezes as pessoas ouvem falar, né? Ou a parte de varejo tal. Então, Daniel, vamos lá. Você falou que hoje está no corporate. O que que faz o corporate, né? Como que ele ajuda as empresas, no caso que você falou aí, PJ, e se a gente puder falar de algumas outras áreas pelas quais você passou, tal, dá um overview rápido, só para a gente se situar. Tá bom. Bancos são organizações bastante complexas, né? Quando você pensa em termos de estrutura, mas se a gente puder tentar simplificar, a gente tem duas grandes estruturas em bancos. Você tem o que a gente chama de banco de varejo e você tem o que a gente chama de banco de atacado. O banco de varejo, ele atende basicamente pessoa física, de todos os níveis, né? Que a gente chama do varejinho mesmo, que é a pessoa ali que ganha um pouco menos, né, ganha um salário mínimo, talvez um pouco mais, até o private banking, né, tem o pessoal lá que tem mais de 5, 10 milhões aplicados no banco, então isso fica dentro da estrutura de banco de varejo, e também as pessoas jurídicas com faturamento até 30 milhões de reais por ano, tá? Isso a gente classifica como banco de varejo. Na maioria dos bancos é assim. Aí, no banco de atacado, o que você tem? Você tem as empresas médias, que faturam ali a partir de 30 milhões, e aí cada banco vai dividir de um jeito, pode ser de 30 a 150, pode ser de 30 a 200, aqui no Santander é de 30 a 200. Acima de 200 até 1 bi, você tem o que a gente chama de corporate, né? Acima de 200 milhões é o corporate, até 1 bi é um primeiro segmento, e acima de 1 bi a gente chama de large. Tá? Tem uma outra estrutura dentro do banco, que fica dentro ainda do banco de atacado, que chama de banco global. E aí, as empresas que demandam um atendimento em mais de uma geografia do banco, então, é uma empresa que vai ter relacionamento com o Santander, tanto no Brasil, quanto na Espanha, quanto nos Estados Unidos, quanto na Argentina, elas ficam classificadas dentro desse banco global e tem uma estrutura separada para atender essas empresas também. Então, são duas grandes estruturas e por trás dessas duas grandes estruturas você tem áreas que servem essas estruturas. Então, você tem a tesouraria, né? A tesouraria é onde você faz ali o gerenciamento da entrada e saída de recursos do banco, né? As captações vão para a tesouraria, as saídas, quando um cliente meu quer tomar dinheiro, eu ligo para a tesouraria e peço para a tesouraria me dar o preço para a tomada desse dinheiro. Então, é esse fluxo, né? Essa gestão dos recursos dentro do banco. Você tem as áreas de produtos, né? Você tem a área de mercado de capitais, que faz operações mais estruturadas, né? A área de mercado de capitais para dívida, faz estruturação de operações complexas de dívida, financiamento de projetos, financiamento de aquisições, emissão de dívidas a mercado. Você tem a área de mercado de capitais para equity, né? Então, essas áreas fazem fusões e aquisições, assessoria para fusões e aquisições, assessoria para emissão de ações no mercado, né? Então, os IPOs, os follow-ons, isso tudo é uma área que fica assessorando o banco comercial. Você tem as áreas de produtos, você tem, enfim, jurídico, tecnologia, que hoje nos bancos está cada vez mais importante, servindo tanto o banco de varejo quanto o banco de atacado, área de cartões, previdência, enfim, tem um mundo de áreas que servem essas áreas comerciais que fazem o atendimento dos clientes. Boa, ficou extremamente claro. Vamos lá, Rafa. O Dani, para quem não sabe, a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de compartilhar um período junto com ele, né? Porque eu também fui trainee do Banco ABN. Eu lembro que o Dani era o mais novo da turma, né? Ele e tinha mais duas meninas, a Manuela e a Andréa Schalka, duas estrelas que devem estar por aí no Brasil, fazendo bastante sucesso como profissionais. E apesar da idade de ser muito mais novo, o Dani sempre se destacava, né? E obviamente está ainda dentro do Santander trilhando uma carreira de muito sucesso.
Então, parabéns, é muito, muito bacana, bem inspirador. Você pode falar um pouquinho para a gente também sobre o corporate mais especificamente, né? Se você quiser explicar um pouquinho, então, da sua atuação lá dentro e como essa estrutura funciona, porque eu imagino que muita gente, quando pensa no corporate, não tem muita noção do que é o papel de alguém que atua comercialmente, qual é o papel, né, das pessoas que estão ali, eventualmente, trabalhando como áreas, talvez, de suporte, como as áreas de produtos, a área de risco, que sempre trabalha de forma muito próxima ao comercial. Então, se você falar um pouco para a gente sobre essas atuações e sobre as funções dentro do corporate, vai ficar bacana para todo mundo que está ouvindo a gente entender também um pouquinho melhor desses trabalhos, os trabalhos que são realizados. Claro. O corporate, como eu falei, ele atende empresas ali que faturam a partir de 200 milhões de reais por ano. O que é o trabalho da área comercial do corporate, que é a área que eu atuo, né? É fazer a interface com o cliente, é atender o cliente, entender as demandas, identificar as oportunidades e trazer isso para dentro do banco para a gente poder colocar os produtos que o banco tem a serviço do cliente, tá? Então, eu costumo brincar assim que eu sou basicamente um vendedor dos produtos do banco, mas eu também sou um consultor ali do cliente para buscar as melhores soluções para ele. Então, no fim do dia, é isso que a gente faz. Assim, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: eu vou numa empresa que produz automóveis, né? Então, quando eu chego lá na empresa, essa empresa ela tem um mundo de coisas que ela precisa e que o banco pode atender. Então, ela precisa pagar os funcionários dela, o banco tem o serviço de folha de pagamento. Ela precisa pagar os fornecedores dela, o banco tem o serviço de processamento de pagamento a fornecedores dentro de uma área que a gente chama de cash management. Ela precisa receber, então o banco tem o serviço de cobrança. Ela precisa tomar um empréstimo para ela poder girar as operações dela, o banco faz os empréstimos. Ela quer comprar uma outra empresa, o banco tem a área de fusões e aquisições. Ela quer fazer um IPO, o banco tem a área de ICM. Ela quer construir uma fábrica nova, o banco pode, desde fazer um financiamento longo para ela, estruturar uma emissão de dívida no mercado mais longa, chamar um organismo multilateral para assessorar numa dívida mais longa. Enfim, o banco atua em uma série de necessidades da empresa. Então, nosso trabalho aqui como comercial é entender o que essa empresa precisa, identificar aquilo que ela tem de oportunidade e que a gente consegue atender, trazer isso para dentro do banco. E aí eu não sou especialista em tudo. Para cada problema que a empresa tem, para cada oportunidade que existe, a gente tem algum especialista dentro do banco, que são os especialistas de produtos, são os especialistas de mercado de capitais. A gente traz para esse pessoal nos ajudar a estruturar soluções. Algumas coisas são soluções de prateleira, né? Então, a empresa precisa de uma operação de capital de giro. Ela precisa fazer uma operação lá, que a gente chama aqui uma operação plain vanilla, né? De tomar 10 milhões de reais para me pagar em 12 meses. Então, eu já sei como é que vai funcionar isso, eu tenho uma pessoa que já processa isso de maneira massificada. Eu vou pegar os números da empresa, levar para a minha área de crédito, e aí tem um analista de crédito para olhar os números da companhia. A gente defende isso num comitê, delibera se faz sentido fazer aquela operação ou não. Se a gente aprovar, aí eu chamo o pessoal da tesouraria, esse pessoal da tesouraria vai me dar um preço, chamo o pessoal de produtos para ver qual é a minuta que a gente vai usar naquela operação, qual é a melhor estrutura, e a gente finaliza a operação com o cliente e deposita o recurso na conta dele. E aí tem todo o pessoal do operacional que ajuda a processar tudo isso dentro de casa, né? Formalizar as garantias, aí tem o pessoal do jurídico que ajuda a gente, enfim, é uma série de áreas que o comercial, ele é o grande maestro de todas essas áreas, ele é o cara que faz a interface com o cliente e faz a coordenação interna com todas as áreas que são necessárias para entregar aquilo que o banco precisa entregar para o cliente. Excelente. E aí, bom, já emendando, né? Você falou de mercado de capitais. Então, você tem uma série de interfaces, né? Uma delas está dentro do mercado de capitais. Aqui a gente pode falar, como você comentou, né? O mercado de dívida e o mercado de equity. Daniel, como é que estão esses mercados hoje, né? Se você puder falar, não sei se tem algum dado, alguma coisa, alguma talvez tendência, né, desses mercados, como que eles foram nos últimos anos, até levando em contexto a própria pandemia. Enfim, conta um pouquinho dessas duas partes aí do mercado de capitais.
Seguinte, o mercado de capitais, como você colocou, ele tem essas duas divisões, né? A gente tem a parte de dívida e a parte de equity. O que a gente viu? À medida que a taxa básica de juros no Brasil ela foi caindo, os investidores eles foram migrando para produtos de maior risco, porque eles precisavam remunerar melhor o capital deles. Então, eles passaram a olhar outros tipos de operações, né? O investidor no Brasil ele estava muito acostumado a aplicar na renda fixa de título público, que remunerava muito bem. Ele não precisava correr muito risco para ter retorno. A taxa caiu, ele foi buscar outras formas de conseguir mais retorno. O que cresceu muito rápido antes da pandemia foi o mercado de dívida. O mercado de dívida teve um crescimento exponencial aí em 2018, 2019. A gente viu emissões num volume recorde, inclusive o ano de 2019 foi o ano talvez de maior volume de emissão de dívida, e as taxas para as companhias estão conseguindo tomar dinheiro no mercado de capitais a um preço muito atrativo. Tá? Quando chegou a pandemia, o mercado de crédito geralmente é o mercado que retrai mais rápido. E aí você teve uma retração importante nesse mercado de crédito, mesmo com a taxa de juros mais baixa. Mas o investidor precisava continuar procurando uma solução para a alocação do dinheiro dele. Então, a gente viu durante a pandemia eu vou classificar como uma explosão de IPOs. Teve uma quantidade para o Brasil, sim, muito grande de IPOs. As áreas precisaram se organizar rapidamente para alocar gente, para poder fazer essas operações. Algo que contribuiu muito para você ganhar velocidade nessas operações foi o uso das tecnologias de reuniões remotas, né, como o Zoom, Teams. Porque você imagina, antes uma companhia ia fazer um IPO. Aí o que ela fazia? Ela ia preparar, fazia toda a preparação dos documentos, então isso envolvia uma série de calls, muitas vezes reuniões presenciais. E aí quando ela ia fazer o trabalho de venda mesmo, né, o que a gente chama de roadshow, tanto o non-deal roadshow como os roadshows propriamente ditos, que são as reuniões com os investidores para apresentar o case, o cara tinha que fazer uma série de reuniões em São Paulo, uma série de reuniões no Rio, uma série de reuniões em Nova York, uma série de reuniões em Londres. Isso demandava um tempo relativamente grande, ele demorava ali pelo menos um mês, para fazer todo esse processo. Com o Teams, ele consegue fazer isso em uma semana, porque ele vai marcando uma reunião atrás da outra e consegue fazer numa velocidade muito mais rápida. Então, a junção da necessidade do investidor de alocar o dinheiro dele em uma fonte que desse mais retorno com a tecnologia, na minha visão, foi o que trouxe aí uma explosão da quantidade de IPOs. Esse mercado ainda está aí num sobe e desce, mas a gente vê uma quantidade grande de empresas buscando essa alternativa para levantar recursos, né? Então, o mercado de equity está bastante aquecido e o mercado de dívida também começou a voltar de forma mais forte. Agora, desde o final de 2020, começo de 2021, a gente vê uma janela boa para o mercado de dívida também, tá? Se você for pensar em necessidade de gente, hoje são duas áreas que estão precisando bastante de gente. Acho que outro evento que é legal falar é que a entrada de novos players no mercado financeiro, né, as corretoras que entraram fazendo um trabalho que eu considero um trabalho importante aí no mundo de PJ, isso também tem ajudado muito a trazer crescimento para o mercado, né, porque o tema vai ficando mais na moda, as pessoas vão falando mais disso e, naturalmente, as pessoas vão se interessando mais pelo tema e vai trazendo mais movimentação para esse mercado, tá? Boa. Vamos lá, Rafa. Não, super bacana, acho muito importante esses pontos levantados pelo Daniel, porque todo mundo que está pensando em trabalhar em bancos, ou que está olhando para trajetórias de carreira, deve, obviamente, direcionar o seu esforço, a sua energia para aquelas áreas que têm mais potencial. Isso é até intuitivo, isso é uma relação bastante clara, mas talvez para quem está se formando, ou para quem está olhando para as possibilidades, isso não seja tão claro, né? Qual é a correlação que existe entre o crescimento de carreira e o crescimento da própria área onde você atua. É claro que quando você atua numa área que tem mais potencial e que cresce mais, as oportunidades para que você cresça também dentro da sua carreira são naturalmente muito maiores. Então, certamente, essas duas áreas são áreas
que vem crescendo. No Brasil, o espaço para o crescimento ainda é bastante grande, então a gente deve ver períodos e janelas de tempo em que isso vai continuar acontecendo, portanto, certamente boas oportunidades. E aí você mencionou, né, Daniel, a atuação de alguns novos players, como foi o caso, né, de algumas corretoras, que certamente participaram de uma revolução, de uma transformação do mercado financeiro brasileiro. Hoje essas empresas têm um papel importante, uma carteira de clientes muito relevante também, e a gente pode falar numa outra vertente dos bancos digitais, que também surgiram nos últimos anos e que têm se posicionado em alguns nichos, né, em alguns produtos específicos. Então, se você puder trazer um pouco para a gente também sobre como se dá o relacionamento entre os grandes bancos, entre o Santander e as corretoras e os bancos digitais, se é que existe algum tipo de relacionamento ou interação no atendimento que é realizado dentro do corporate. Rafa, eu vou dizer que a chegada desses novos concorrentes, ela na minha visão, tá, ela é super positiva para o mercado e para todos os players do mercado, tá? Existia no começo um receio de que os bancos tradicionais vão acabar, né? E existia inclusive um discurso, né? Mas o que a gente vê é que as operações elas são muito complementares, tá? Porque especialmente no Brasil, a necessidade por crédito ela é muito grande por parte da população, né? Você tem uma demanda por crédito que ela é difícil dela ser suprida pelas fintechs por diversas questões. Você tem questões regulatórias que são super complexas, você tem questões de penetração em locais que são de difícil acesso. Então, eu acho que as operações elas são muito complementares. Isso pensando de forma ampla, né? Pensando no mundo do corporate, eu acho que também foi positivo, porque no fim das contas, essas fintechs, qual que é a grande diferença de uma corretora, de uma fintech para um banco? É a capacidade de você emprestar e a capacidade de você alavancar o seu balanço, que a gente fala, né? O banco ele toma recursos e empresta, mas toda vez que ele empresta, ele precisa alocar um pedaço de capital próprio. E à medida que a operação vai crescendo, esse pedaço de capital ele vai ficando grande. E a regulação, ela é pesada em cima disso, tá? Então, não é do dia para a noite que uma fintech consegue tomar uma proporção relevante e atender uma fatia grande do mercado, né? Mas o que elas conseguiram fazer foi incentivar muito um caminho alternativo, que é o caminho da distribuição dessas operações para o mercado de investidores geral, né? Então, ela não faz isso com o balanço dela, mas ela faz isso através da distribuição dessas dívidas. E os bancos também estão surfando essa onda, porque no fim das contas, empresas que antes não utilizavam desse instrumento passaram a utilizar. Então, não é que as fintechs chegaram e tomaram o mercado nosso de bancos tradicionais. Não, elas estão, no fim das contas, também ajudando a abrir novas frentes de mercado que antes não eram tão bem exploradas. Tá? Então, na minha visão, é positivo. É positivo para todos os profissionais, né? À medida que os bancos, é sabido que os bancos vão diminuindo, né? À medida que eles vão ganhando eficiência, eles vão diminuindo a quantidade de pessoas, que é o principal custo nos bancos, né? Tem banco fechando agência, não é exatamente o caso do Santander, mas a gente ouve notícia de alguns bancos fechando agências, então essas fintechs também, de certa forma, absorvem esses profissionais, né? Mas o desafio para os profissionais é o desafio da capacitação. O mercado financeiro é um mercado que tem uma régua bastante alta do ponto de vista de exigência de entrada. Então, o nível técnico exigido é muito alto e está cada dia mais alto. Então, o grande desafio é um desafio das pessoas se capacitarem para poder atuar nas melhores casas e atuar com excelência nesse mercado, tá? Boa, Rafa. Quer fazer mais alguma pergunta em relação ao mercado? Acho que você tinha um ponto sobre internacionalização, né? Sim, uma tendência que a gente enxerga muito no mundo do varejo, né, talvez no mundo do investidor pessoa física, é a tendência da internacionalização. E aí a gente sabe que a tecnologia, como você mencionou, é um dos pilares que proporciona o acesso a produtos que antes não existiam e produtos esses que possibilitam, então, um investimento no exterior. E cada vez mais o mundo está se tornando uma coisa só, nessa coisa que o acesso
a tudo que acontece em outras geografias, é cada vez mais barato e cada vez mais fácil. Então, fala um pouquinho para a gente como está se dando esse processo de internacionalização dentro do corporate, no que diz respeito às demandas das empresas e aos produtos também que vocês oferecem. Eu queria emendar, antes de você responder, Rafael, com uma pergunta talvez mais complexa ou polêmica. No nosso outro programa, o BTC Journal, a gente faz uma análise, né, sobre resultados de empresas e tal, e em alguns casos a gente dá uma olhada no perfil de endividamento, né? E eu tenho uma dúvida que talvez você vai saber me responder aí junto com essa pergunta do Rafa. Por que que uma empresa que fatura em real toma dívida em dólar? Tem algum benefício nisso? Acho que está junto com essa parte da internacionalização. Vamos lá. Bem, vamos lá. Deixa eu separar aqui para conseguir responder vocês dois. A parte da internacionalização, eu acho que ela vem de uma demanda das companhias em relação ao financiamento das suas importações e exportações, né, inicialmente, né? E aí, quando a companhia precisa financiar a importação e exportação, ela precisa de instrumentos que atendam essa necessidade e que também consigam aproveitar as oportunidades que essas operações geram. O que eu quero dizer? No Brasil, para você exportar, você tem alguns benefícios. Então, por exemplo, financiamento de uma operação de exportação tem isenção de alguns impostos, né? Mas você só consegue fazer isso num banco que tenha produtos preparados para fazer esse tipo de financiamento específico, né? E aí tem uma questão de regulamentação importante. Na parte de importação também, você tem, por exemplo, cartas de crédito para fornecedores, enfim, você tem alguns produtos que você precisa ter estrutura para fazer isso. Além disso, as companhias começam a enxergar oportunidades que elas são, às vezes, temporárias, né? Mas se você não está preparado para oferecer, você perde aquela oportunidade de tomar uma linha mais barata em um momento ou outro, ou num país ou outro, tá? Então, à medida que as operações das companhias vão ficando mais complexas e as companhias também vão se internacionalizando ou vão aumentando as suas relações comerciais além das fronteiras brasileiras, os bancos necessariamente têm que mudar suas estruturas e têm que trazer uma estrutura de produtos de trade finance, que a gente fala, né, de financiamento a esse tipo de operação para o jogo. É um tema super vasto. Eu poderia passar bastante tempo aqui falando desses produtos. E aí a sua pergunta, ela cabe bem, né? Por que uma companhia que tem receita em reais vai tomar uma operação em dólar, né? E pode ter várias respostas, né? Ela pode tomar essa operação em dólar porque é mais barato tomar em dólar naquele formato e não fazer nada, e não fazer nenhum hedge no balanço dela, né? Não fazer nenhuma operação de derivativo para se proteger. Ou ela pode tomar e fazer o gerenciamento desses passivos e ativos, né? As companhias mais bem estruturadas, o que elas fazem? Elas ficam olhando ali para o balanço dela e fazem o que a gente chama de hedge de balanço. Então, ela olha as posições passivas e ativas dela. Então, digamos uma companhia que importa e exporta. Então, ela fica olhando ali para esse balanço e quando está descasado, ela faz ou uma dívida ou uma aplicação na moeda que ela precisa fazer para fazer esse equilíbrio ou usa de um instrumento de derivativo. Tá? O grande motivo dela tomar em dólar no passado era muito custo, estava muito relacionado a custo. Então, você imagina, Selic no Brasil a 14. Facilmente uma operação para a companhia custava 18%, 19%, 20% ao ano. Ela tomava em dólar a 5%, 6%. O dólar tinha que andar muito, mas muito, para isso ficar mais caro do que os 14. Às vezes fica, né? Mas historicamente não ficava. Então as companhias têm esse entre aspas, assim, esse vício de mesmo tendo receita em reais, tomar operações em dólar, tá? E não tem pré-julgamento, você tem que analisar caso a caso, tá? Às vezes a companhia tem dívida em dólar, mas o estoque dela, que é representativo, ele acompanha o dólar também. Então, um exemplo, uma companhia que importa e exporta pneu, ou importa e exporta borracha, uma companhia que importa e distribui pneu, tá? Ou importa e distribui borracha. O preço disso está muito relacionado ao dólar. Então, se ela toma uma dívida em reais e o estoque dela está em dólar, o dólar cai, o estoque dela se desvaloriza,
a dívida dela não vai acompanhar isso, né? Se ela toma uma dívida em dólar e o dólar sobe, a dívida dela se valoriza, mas, ao mesmo tempo, o estoque dela também se valoriza. Tá? Então, a receita dela pode não estar diretamente em dólar, mas ela tem um ativo ali que tem alguma correlação com o dólar que mitiga esse risco para ela. Pô, excelente. Aí ficou claro, porque a gente precisa analisar não só a receita, né? Então, ativos, passivos, então toda a estrutura, exportação, importação, né? Enfim, aquisição de muitas vezes maquinário, né? Então tem vários exemplos, né? Inclusive na vida pessoal, viu, Rafa? Eu comecei a investir fora do Brasil porque eu tenho muitas despesas em dólar, né? Gasolina, pão, milho, sabe como é, né? Enfim. Eu queria passar agora para a parte de carreira, que eu acho que tem algumas pessoas que estão ouvindo aqui que talvez se interesse. Então, eu queria fazer uma pergunta só sobre certificados, né? Então, Daniel, você tem alguns certificados do mercado financeiro? A gente estava conversando, batendo um papo antes, acho que é até legal você compartilhar. E a pergunta é: hoje em dia, isso é importante para quem vai atuar no mercado financeiro? E se sim, quais certificados? Ótimo ponto, é super importante. Então, você tem alguns certificados que eles são certificados, vamos chamar de obrigatórios, tá? Eu acho que o CPA 10 talvez seja o mais básico de todos. O CPA 20 é um certificado também para muitas áreas obrigatório, por autorregulação, né? Então, você tem que ter certificado aqui no corporate tem que ter, nas agências você tem que ter. E você tem outros certificados que eles são não exatamente obrigatórios, mas eles são desejáveis, né? Então, muitas vezes, para quem trabalha com investimentos, tem um CEA, no private é praticamente obrigatório ter CFP, né? Para quem vai fazer gestão de carteiras lá na Asset, ter o CGA, o CFA é um super diferencial. Hoje eu tenho o CPA 20, que é um certificado obrigatório, e como eu falei mais atrás, eu tirei o CFA em 2017. Foi um diferencial importante na minha carreira. Eu lembro bem, eu comecei o CFA em 2015, né? Eu fiz 2015, 16, 2017. Eu estava esperando o resultado da prova do CFA ali em 2017. Meu filho estava para nascer, estava um período bem tenso, né? Mulher grávida ali de 9 meses e o resultado do CFA para sair. E aí, no dia que saiu o resultado da prova, eu fui convidado assim que eu anunciei o resultado da prova que eu tinha passado, aí eles me convidaram para vir para cá para o Nordeste sendo promovido. Então eu tive um retorno imediato do investimento que eu fiz no CFA, né? Ali eu fui promovido logo na sequência. E eu vejo muita gente tendo esse tipo de alavanca na carreira com algumas certificações. As mais básicas, elas não são diferenciais, tá? Elas são realmente pré-requisitos, tá? Você vai começando a se diferenciar à medida que você vai adquirindo certificações mais complexas. Boa, excelente. Muito importante isso para quem quer seguir no mercado financeiro. E foi legal que você segmentou, né? Cada área vai exigir uma certificação diferente. Então, CFP para o private é muito importante, CGA para quem vai fazer gestão de carteira. Pô, muito bom. Vamos lá, Rafa. Acho que uma outra mudança que a gente tem visto também acontecendo no mercado de trabalho de uma maneira geral, isso acompanha um pouco dos movimentos dentro da educação, é o fato de que muitas vezes não existe uma carreira específica ou uma carreira demandada. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em bancos, eu tinha a imagem de que eu encontraria muitos economistas lá dentro, e economista foi o que eu menos achei, porque o banco, como você mencionou, é tão complexo e é tão vasto que você tem todo tipo de formação ali dentro, né? Então, desde o profissional de marketing, psicólogo, advogado, engenheiro, físico, matemático, etc, etc, etc. E talvez essa mudança tenha se intensificado. Então, você acha hoje, Daniel, que existe um perfil específico que o banco busca ou não? Na verdade, vocês estão muito mais preocupados com algumas habilidades não cognitivas, com um perfil específico ou com um perfil demandado, né, que demonstra algumas habilidades que vocês buscam. Como é o profissional que hoje o Santander contrata? Rafa, a palavra mais falada dentro do banco na hora que a gente pensa em gente é diversidade. E ela não é falada no sentido teórico. Ela é falada no sentido de como que a gente
tem o máximo de pessoas diferentes pensando a solução dos problemas. Porque quando você tem cabeças diferentes pensando a solução de um mesmo problema, via de regra você encontra soluções mais criativas, né? Então, a gente tem visto, isso não é exclusividade do mercado financeiro, mas no mercado financeiro está muito forte, uma busca muito grande por melhorar a diversidade de pessoas dentro das organizações. Isso passa por diversidade de gênero, por diversidade de racial, né, diversidade de cor, mas isso também passa por diversidade de formação. Então, como você falou, é muito comum você ver pessoas de formações bem diferentes trabalhando dentro do banco, né? Isso, acho que desde que a gente era trainee, né? Se eu for lembrar lá, a gente tinha turismólogo, que, aliás, o Latte está até hoje no banco. Você tinha uma pessoa formada em oceanografia, você tinha arquiteto, enfim, você tinha uma série de pessoas de formações talvez não óbvias, né, para quem imagina que vai trabalhar em banco, trabalhando ali com a gente. É muito comum isso. No programa de trainee do Santander, que eu posso falar com mais propriedade, a gente não tem limitação nem de tipo de faculdade, nem de tipo de curso. É justamente por essa busca de trazer cabeças diferentes aqui para dentro de casa. Se eu fosse pensar num perfil que é um perfil desejado, hoje é muito comum a gente ter um olhar voltado para a tecnologia. Então, alguém que tenha esse viés de tecnologia, de inovação, é muito bem visto. Tá? Profundidade técnica em tudo que fizer. Tá? Isso é super importante, porque a gente, no fim das contas, está falando de operações complexas, seja no mundo de varejo, seja no mundo de atacado. Você está falando de problemas complexos. E soft skills, né? No fim das contas, a habilidade de relacionamento interpessoal, ela é muito importante dentro do banco. Por quê? Porque você vai trabalhar essencialmente com gente. Vai falar assim, Daniel, mas eu vou trabalhar numa área que eu fico o dia inteiro ali na frente do computador fazendo um relatório. Mas depois você precisa apresentar esse relatório para alguém. Você precisa defender isso junto com o seu gestor, você precisa defender isso num comitê. Então, as habilidades interpessoais, com profundidade técnica, esse perfil, que é um perfil não é muito fácil de achar, tá? Mas é um perfil super valorizado. Se a pessoa conseguir equilibrar bem essas duas coisas, ela tem grande chance de ter sucesso dentro do mercado financeiro. Poxa, até que emendando, né? Em relação a esses conhecimentos, principalmente dos técnicos, vamos dizer assim. Na época que eu estava me formando, eu participei de alguns processos de trainee, de bancos também e tal, e eu não sabia absolutamente nada sobre nada relacionado ao mercado financeiro. Eu lembro que eu cheguei numa etapa final de um grande banco para uma vaga em banco de investimento. E, enfim, algumas perguntas sobre produtos derivativos. Eu nunca tinha ouvido falar de derivativos, né? Mas fui lá, fiz feio na entrevista e, obviamente, não passei. Mas vamos lá, agora perguntando, né? Hoje em dia é importante, isso é necessário, porque você falou de pessoas formadas em turismo, em oceanografia, em arquitetura, que são cursos que por si só não promovem esse tipo de conhecimento, né? Enfim, eu sou de engenharia, o Rafael também é de engenharia, e na engenharia também não tem esse tipo de conhecimento na faculdade. É importante que a pessoa vá atrás, é importante que ela saiba sobre outros temas ou temas já relacionados ao mercado financeiro, produtos financeiros e tal. Qual que é a sua visão sobre isso na hora da pessoa prestar um processo de estágio, de trainee, e eventualmente até essas diferenças, né? Para o estágio não é necessário, eventualmente, para um trainee ou analistas já é necessário. O que você pode falar sobre esse aspecto? Bem, eu acho que esse processo de preparação, ele demonstra que a pessoa tem interesse, tá? Então, alguém que faz administração, conhecer um pouco mais de mercado financeiro, talvez seja algo natural, mas vai chamar muito mais atenção de quem estiver entrevistando se você tiver uma pessoa que veio de uma área como turismo, por exemplo, se a pessoa chegar lá falando com propriedade sobre algumas questões do mercado financeiro, porque demonstra que essa pessoa se preparou, que ela tem curiosidade, que ela gosta de se aprofundar, que ela corre atrás, que ela sabe aprender sozinha. Então, eu acho que é super importante a pessoa conseguir fazer esse tipo de estudo e se preparar. E hoje, o conhecimento, ele está muito disponível, né? Tem muitas formas da pessoa adquirir esse conhecimento que não é na formação tradicional, né? Ela não precisa necessariamente aprender isso
na faculdade, né? Ela tem outros lugares que ela pode aprender isso, seja sozinha ou seja em cursos que ela faça de forma paralela. Então, eu acho que é super importante e, assim, como você falou, no estágio talvez seja menos relevante, mas é um diferencial grande, é um diferencial bem grande. A gente fez um processo seletivo recente que talvez o principal diferencial tenha sido a pessoa que eu escolhi, né? Talvez o principal diferencial dela tenha sido exatamente esse, ela ter se mostrado a pessoa mais preparada, mais interessada, mais curiosa, né? E ela demonstrou isso como? Mostrando que ela correu atrás das informações que foram pedidas para ela, né? Ela estava bem inteirada, ela olhou muito o site do banco, aprendeu muito sobre a nossa cultura, ela tinha uma tarefa lá que eles precisavam fazer de como que aplicaria R$ 1 milhão. Pô, a pessoa fez um trabalho bem feitinho ali de procurar quais eram os melhores produtos. O estagiário não vai fazer gestão de uma carteira aqui, mas ele mostrar que ele correu atrás é algo que tem muito valor para mim. Pô, excelente. Aí a gente fala também de uma habilidade, vamos dizer, não técnica, né? A curiosidade, a demonstração de interesse, né? E o esforço também, que é levado bem em consideração. Rafa, vamos lá. Tem mais alguma pergunta aí para o Daniel? A gente está chegando já no final do nosso bate-papo, mas vamos lá que dá tempo ainda. Sim, só para fechar, acho que tem ligado ao que o Dani e você, Habib, trouxeram. A gente sabe que hoje o mundo se transforma numa velocidade cada vez maior, né? Portanto, a interdisciplinaridade é algo fundamental, dado que hoje você exerce uma função e amanhã essa função pode ser muito diferente e o amanhã daqui a 6 meses ou daqui a um ano, na medida em que o mercado e a profissão exigem essa adaptação, essas transformações. Portanto, acho que esse perfil de se preparar, de ter curiosidade, buscar, é algo necessário até pós-contratação, né? Ou seja, então, obviamente, vocês olham isso antes de trazer o profissional. E a pergunta que não quer calar, né, Dani? Como estão as novas contratações? A gente tem muita gente boa aí para indicar. Vocês estão trazendo muita gente para dentro do banco? Rafa, estamos sim. O banco tem crescido, né? Hoje inclusive saiu uma matéria que deu bastante repercussão em relação ao nosso private, que a gente anunciou que vai contratar aí 60 pessoas para o private, que pensando na estrutura é um número bem relevante para a estrutura. A gente anunciou um tempo atrás algo como, eu posso errar no número, mas era algo como 1.000 pessoas para a nossa área de tecnologia. Enfim, até um recado, se você gosta de tecnologia e se você tem habilidade para ser uma pessoa que gosta do mercado financeiro ao mesmo tempo, tem muita oportunidade dentro do mercado financeiro, muita oportunidade, muita mesmo. Talvez seja a área que mais vai demandar a gente aí nos próximos anos, o pessoal de tecnologia. No corporate, eu estou vendo a gente falar de contratação também. O banco tem aberto agências um pouco fora dos locais mais tradicionais, né? Mas com foco muito em interiorização, tem feito esse trabalho. Outro setor que a gente tem olhado com muito carinho e que demanda a gente, o setor de agro. Esse é um setor em que a gente contrata agrônomo mesmo, né? Então você vai falar, pô, Daniel, agrônomo trabalhando em banco? A gente contrata lá para ajudar a gente a fazer a análise das operações, para saber falar com o cliente da forma correta, né, para entender exatamente quais são os riscos que a gente precisa correr. E na vertical de agro, eu acho que tem bastante oportunidade também. Acho que assim, o mercado financeiro, de forma geral, ele está em franco crescimento. Tá? Seja em banco, seja em fintech, se você tem interesse por trabalhar em mercado financeiro, se você tem curiosidade, se você sabe se relacionar bem com pessoas, você vai ter muita oportunidade mesmo. Pô, excelente. Eu acho que a gente finaliza aí com uma boa mensagem, então, com oportunidades para você que está eventualmente procurando uma mudança de área ou entrando no mercado de trabalho, você que está acompanhando a gente por aqui. Para você que é mais experiente também, acho que o papo enriqueceu bastante, né, com muita informação sobre o mercado financeiro, mercado de capitais, corporate dentro dos bancos e também informação sobre carreira. Daniel, muito obrigado, cara. Foi excelente o papo. Acho que o Rafael gostou também. E espero que a gente possa se ver mais vezes, gravar mais, enfim, e trazer mais conteúdo para cá também. Muito obrigado, cara. Prazer foi todo meu. Estou à disposição. Muito prazer em falar com vocês.
e se cuidem aí, fiquem todo mundo com saúde, se cuidando bem, tá bom? Um grande abraço. Pois é muito importante, fiquem em casa, hein, pessoal? Se segurem aí. E, Rafa, muito obrigado pela ótima companhia de novo. Obrigado, obrigado, Dani, por compartilhar seu tempo, seu conhecimento. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanha a gente até agora, por ouvir ou ver a gente através do YouTube, pelo interesse e pela paciência. E nos vemos, então, no próximo Papo BTC. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.